Olá, professor Augusto, e a gente vai estudar um pouquinho agora sobre eletrodinâmica. A gente vai estudar um pouquinho sobre associação de resistores. Ora, quando eu tenho meus resistores, eu posso associá-los em série ou posso associá-los em paralelo. Na hora que a gente tem uma associação em série, o que é que acontece? Eu vou ter apenas um caminho para a corrente elétrica. Então, vou ter aqui o meu geradorzinho, vou botar minha corrente no sentido convencional. Veja só, a corrente vai ter que passar por aqui, só existe esse caminho. Então, essa corrente vai passar pelo primeiro resistor. Essa mesma corrente vai passar pelo segundo resistor, só existe um caminho para ela ser percorrida, e a corrente não pode ser destruída, evidentemente. E essa corrente vai passar pelo nosso terceiro resistor, e aí volta para o nosso gerador. Então eu tenho um único caminho para a corrente passar, eu não tenho a presença de nós. Nesse caso, eu vou te dizer que essa resistência está em série. Cuidado no detalhe, não há necessidade de eu deixar todos os resistores em sequência. Eu poderia, por exemplo, colocar nesse meu circuito aqui um resistor 4. E aí, professor, como é que ele estaria? Em série. Ah, mas não está um em cima e um embaixo. Isso não importa, só importa que eu tenho um caminho apenas para a corrente. Se eu só tenho um caminho, esse sistema em série. Então, quem é que vai ser a minha resistência equivalente? É a soma das resistências. Então, vai ser o R1 mais o R2 até o enésimo resistor que eu tenha. Eu vou somar todos eles. Só se eles tiverem o mesmo valor. Então, vai ser N vezes o valor da resistência. Ora, esses resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então, a corrente equivalente que eu vou ter aqui é igual à corrente do primeiro resistor, é igual à corrente do segundo, vai ser igual à corrente do meu enésimo resistor. E a diferença de potencial? Ora, diferença de potencial, cada um vai dissipar um pouco de energia. Então, a minha DDP vai ser a DDP1 mais a 2 mais a DDP do meu enésimo resistor. Lembra aqui de um detalhezinho. O resistor que vai ter a maior DDP vai ser exatamente o de maior resistência. Por quê, professor? Lembra que o RI, se todo mundo é percorrido pela mesma corrente, quem apresentar maior resistência vai ter a maior DDP. Professor, e a potência dissipada? É a soma de todas as potências que eu tenho aqui. Porém, tem um detalhe aqui. Lembra que eu posso te dizer que potência é RI ao quadrado. O I é igual para todo mundo. Então, a diferença vai estar quem? Na resistência. Aquele resistor que tiver maior resistência apresentará a maior potência dissipada. E se eu tiver uma associação, professor, em paralelo? Ora, eu vou ter aqui a minha diferença de potencial e eu vou jogar aqui para você uma corrente. Essa corrente vem aqui no circuito, mas quando chega aqui eu tenho a presença de um nó. Que é isso? Ponto de divisão de correntes. Então, se eu tiver um resistor 1, um resistor 2 e um resistor 3, eu vou ter essa corrente aqui passando parte dela pelo resistor 1, parte pelo resistor 2, parte pelo resistor 3. E lembra que essa corrente é inversamente proporcional à resistência. O maior resistor irá receber a menor corrente. O menor resistor irá receber a maior corrente. Nesse caso aqui, a resistência equivalente faz é diminuir. Então eu vou te dizer que eu vou ter 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R do meu enésimo resistor. Corrente. Cada um vai receber uma parcela da corrente. Então eu vou ter corrente 1 mais corrente 2 mais a corrente do meu enésimo resistor. Porém, todo mundo está ligado na mesma tensão. Então, a diferença de potencial do primeiro resistor é igual à do segundo, que vai ser igual do meu enésimo resistor. Nesse caso agora, quando eu tiver uma associação em paralelo, potência vai ser a soma de todas as potências,
Porém, na hora de pensar na potência dissipada, eu vou pensar na relação que potência é U ao quadrado sobre R. Professor, por que aqui em série eu pensei em R I ao quadrado? Porque o I é constante, a potência vai ser diretamente proporcional à resistência. Em paralelo, quem é constante é a DDP. Então a potência vai ser inversamente proporcional à resistência. Quem tiver a menor resistência irá dissipar a maior potência. E se eu tiver alguns casos especiais de associação em paralelo? Vamos dar uma olhadinha como é que ficam esses casos. Então, aqueles casos particulares que a gente tem. Vamos supor a situação que eu tenha 2 resistores apenas. Se eu tenho 2 resistores apenas em paralelo, ou se eu tiver mais resistores, se eu observar apenas 2 de cada vez, pegar de 2 em 2, eu vou te dizer que essa resistência em paralelo pode ser o produto dividido pela soma. Então eu vou ter R1 vezes R2 por R1 mais R2. Professor, eu posso fazer que 1 sobre a resistência em paralelo vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2? Pode sim. Você pode pegar a formulazinha normal e pegar só 2 parcelas dela, mas se eu resolver aqui o MMC, eu vou chegar nessa de cima, é a mesma fórmula. Então eu faço produto pela soma. Mas tem uma dicasinha também se você for aquela pessoa de fazer cálculo de cabeça mais rápido. Você também pode fazer quando eu tiver só 2 resistores, ou pegar 2 de uma vez, que a resistência em paralelo fica resistência maior sobre resistência maior sobre menor mais 1. Vamos pegar um exemplo. Suponha que o nosso R1 seja 6 ohms e o nosso R2 seja 3. 6 vezes 3, 18, por 6 mais 3, 9, 2. Professor, se eu vier para essa dica aqui, resistência maior sobre a menor, 6 dividido por 3, 2, mais 1, 3. Quem é a resistência maior? 6. 6 por 3, 2. É uma outra maneira de você fazer esse cálculo. E caso a gente tenha vários resistores iguais, você vai dizer para mim que a resistência do paralelo, a resistência equivalente, vai ser o valor de um resistor pelo número de repetições. Exemplo, vamos supor que cada um desses resistores aqui, ele tenha o valor, por exemplo, de 9 ohms. Então, todos são iguais a 9 ohms. Quem é que vai ser minha resistência em paralelo aqui? Valor de um dos resistores, 9. Número de vezes que eles se repetem. No meu exemplo, 3. Então, a gente vai ter uma resistência de quanto? 3 ohms seria essa resistência equivalente. Perfeito? Nosso próximo encontro estudaremos um pouquinho mais de física.